Não use aspirina, AS, esse medicamento mesmo, tá? Sem consulta médica, sem indicação médica. Éder, eu tomo esse negocinho como se fosse balinha. Olha o perigo, olha o perigo. Hoje eu vou falar bastante aqui de aspirina, tá? O AS. E fique ligado, porque tem muita coisa que parece simples, mas que pode te complicar, não hoje, mas no amanhã. Então, fique ligado. Aproveitando, deixa aquele like, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva, assim você me ajuda a criar esses conteúdos aqui. Tudo bem? Bora lá pro vídeo? Vamos lá. O primeiro anti-inflamatório que foi descoberto, né, foi a aspirina, né? Mas a aspirina não é um antiagregante plaquetário? Pois é, este é o problema. O problema é justamente as pessoas acharem que ele ralia o sangue, né? Eu vou tomar um remedinho para raliar o sangue, uma aspirina, docinho, põe debaixo da língua ali para mastigar, tem gente que mastiga, enfim. Bom, vamos lá. Nenhum medicamento é doce, nenhum medicamento é balinha, nenhum medicamento é chiclete. Então, aspirina, por não ter um gosto amargo, igual de pirona, igual paracetamol e outros, ela não deixa de ser um medicamento importante e com recomendação médica. Então vamos lá. É muito comum, principalmente, né, pessoas falarem, né, que esse medicamento é aspirina a gente toma para raliar o sangue. O que seria raliar o sangue? Não existe isso, raliar o sangue, tá? O que acontece com a aspirina para que as pessoas cheguem nessa questão de raliar o sangue? E aí vocês têm que ficar muito ligados. No nosso corpo, nós temos uma produção de agregação plaquetária, onde vai liberar uma cascata de coagulação, vai ter fibrinas, enfim. Então, quando você, presta atenção, hein? Quando você ingere qualquer medicamento anti-inflamatório, inclusive a aspirina é um anti-inflamatório, você vai fazer uma inibição de uma via chamada ciclooxigenase, chamada de COX. E essa via, ela produz a inflamação, ela produz os fatores para a coagulação do sangue, os substratos para a coagulação do sangue, lá na parte dos tromboxanos. A partir do momento que você começa a utilizar qualquer anti-inflamatório, inclusive aspirina, você começa a reduzir a atividade você começa a fazer uma atividade antitrombótica. Você começa a evitar trombos. Éder, mas isso é legal, evitar trombos? Com certeza isso é legal. Só que ao mesmo tempo que você vai evitar trombos, a sua atividade de coagulação, que é um mecanismo de defesa do seu corpo, quando você tem alguma perda de sangue, já vai ficar comprometida. Vamos lá. Imagina que você está lá na cozinha fazendo um alimento gostoso naquele domingo e naquela correria porque você atrasou um pouco o almoço ali de domingo, vai a galera para sua casa e você vai lá e corta o dedo. E você está tomando aspirina. O que pode acontecer? Dependendo do corte, dependendo do que cortou de vaso sanguíneo, você pode ter um sangramento que vai demorar mais para coagular. Mas se você cortar uma parte onde tem um calibre maior de vaso, você vai perder bastante sangue ali e é perigoso, tá? Então, na verdade, não existe essa questão de raliar o sangue. O que acontece de fato é uma redução dos números de plaquetas. Mas a gente tem outras coisas no sangue. Então, o fato de você reduzir plaquetas não quer dizer que o sangue ficou ralo, né? A gente está falando de viscosidade, não é que ele ficou ralo, ele tem menos quantidade de plaquetas, que isso é prejudicial. Agora, Éder, mas eu já fui num médico, num cardiologista, e ele indicou para o resto da minha vida para eu utilizar aspirina. Que legal! Isso significa que você chegou a um patamar da sua vida onde na sua parte vascular você tinha placas de gordura e essas placas de gordura na parede das suas artérias, quando o sangue encontra com essas plaquinhas ali, as plaquetas podem parar ali e se essas plaquetas começam a parar naquele local, começam a gerar uma coagulação.
Então, por que que o cardiologista te indicou aspirina? Não foi para deixar o seu sangue ralo para virar trombo. É para o seu sangue ter menos quantidade de plaquetas, tendo em vista que na parede dos vasos do seu corpo, né, tem algumas placas de ateroma, placas de gordura, e para que não tenha uma atividade de coagulação formada a partir daqueles trombos que estão, aliás, daquelas placas que estão paradas ali, ele indicou reduzir a quantidade de plaquetas. Então, se você tem menos quantidade de plaquetas, então mesmo que a gente tenha ali um calibre, um vaso, e ele tem ali placas de ateroma, o sangue vai passar por ali, como vai ter menos quantidade de plaquetas, a chance de ter uma coagulação naquela região vai ser menor. E se você é sadio, muito sadio, os seus vasos estão 100% e você está tomando a aspirina, para que você está tomando aspirina? Me responde, para quê? Bom, você vai deixar o seu sangue com menos quantidade de plaquetas e se por acaso você tiver um corte importante, você pode até morrer por choque hipovolêmico. Entendeu o problema? Você pode ter algum tipo de lesão onde o seu sangue vai sair, não vai ter a possibilidade de coagulação porque tem baixa quantidade de plaquetas. Então, o uso de aspirina tem que ser conforme indicação médica. Embora você pode ir em qualquer farmácia, chega lá, eu quero aspirina, você pode comprar quantas aspirinas você quiser, você pode colocar quantas aspirinas você quiser na sua boca, mas entenda, você está fazendo algo que pode te prejudicar. Então, só estou passando aqui uma informação da aspirina. Então, ela não é só isso, ela tem outras atividades. E sem contar que você pode ter outros prejuízos, né, de ficar utilizando de forma constante um anti-inflamatório. Porque você acha que está raleando o seu sangue, só que a atividade inflamatória que o seu corpo tem acaba sendo reduzida porque a ciclooxigenase começou a estar bloqueada pela ação da aspirina. Então, por exemplo, se você tem um processo infeccioso, a defesa daquele processo ali, além da parte leucocitária, você tem a parte inflamatória. Só que quando você tem um uso, né, exacerbado, contínuo, você tem ali uma redução dessa questão. Ou seja, deixe para que o médico decida quem vai usar de forma contínua a aspirina, tá? Éder, mas eu posso usar uma vez no ano a aspirina para ralhar meu sangue porque minha avó, minha tia, minha mãe falou isso? Ninguém te proíbe, mas entenda, não tem por que você reduzir a quantidade de plaquetas, sendo que se você fizer um exame laboratorial, a quantidade normal de plaquetas que você precisa ter tem que estar entre 150 e 450 mil. Então, se você fez exame de sangue e tem plaquetas acima de 450 mil, com certeza você foi a algum médico e algum médico vai passar para você algum medicamento. Pode ser que seja até a própria aspirina. Mas do contrário, se você não tem nenhum exame laboratorial, por que raios você quer reduzir a quantidade de plaquetas que nem você sabe quanto você tem? Talvez você está no limiar de 180, chegando a 150, tá? Perto do mínimo. Você quer ficar abaixo de 150 mil? Para quê? Para que você quer um sangue ralo? Entendeu? Qual é a finalidade de um sangue ralo? Tá? Não é que a gente tem que ter um sangue grosso, não, a gente tem que ter um sangue dentro dos padrões hematológicos e por isso a gente tem o biomédico que, né, faz toda a leitura do sangue quando você faz um exame, você tem um médico que vai interpretar tudo ali, então você não tem necessidade de usar medicamento uma vez por ano sem indicação médica porque você acha que é como se fosse, vou deixar ele um pouco ralo, está muito grosso, como se o seu sangue estivesse engrossando ao ponto de daqui a pouco entupir tudo porque engrossou muito. Não existe isso, tá? O nosso corpo, ele é perfeito, tá? Quando ele não é perfeito, você tem que buscar um atendimento médico e através do atendimento médico, ele vai fazer a recomendação ideal do medicamento, tá bom? Então, pare de usar aspirina, embora ela seja docinha, legal, né, vou te colocar na boca, mas ela é um medicamento anti-inflamatório e precisa de ter muita atenção.